A atividade desta tarde consistirá na condução da mesa temática número 1, cujo tema é Segurança Integrada nas Fronteiras. Teremos as apresentações do capitão de Maringuerra veterano José Benoni de Carneiro, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Boa tarde a todos, todas. Benoni, a palavra é vossa. Boa tarde, senhores. Satisfação enorme estar aqui com os senhores aqui na escola. Queria, antes de tudo, agradecer ao general Sassoni pelo convite que foi feito a nós e aos professores Tássio, Gustavo, para essa oportunidade de mostrar o trabalho que nós desenvolvemos lá no GSI nessa questão de fronteiras. Eu sou oficial da Marinha, oficial da Reserva, e desde 2018 que eu estou lá no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, e quando eu fui para lá, foi exatamente para trabalhar num programa que tinha sido recém-criado, que é o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Mas, antes de eu começar dele, eu gostaria que a apresentação fosse colocada. Essa imagem que eu quero começar a minha apresentação. Com certeza aqui muitos dos senhores já trabalharam na área de fronteira. Quem já trabalhou aqui na área de fronteira? Bastante. E o general Heleno falava que se pegasse todo o CMA e abrisse os braços ali nas fronteiras da Amazônia, você não conseguiria fechar nem 200 quilômetros de fronteiras. As nossas fronteiras terrestres, elas chegam a cerca de 17 mil quilômetros. E são vários Brasis, cada local é impressionante, é uma fronteira distinta. Eu tive a oportunidade, nesse período que eu estou no GSI, de conhecer do Oiapoque ao Chuí, tanto por terra como por mar. E tive condições de conhecer essas fronteiras. Só a fronteira com a Bolívia, ela é cerca do tamanho que os Estados Unidos têm com o México. E aquela fronteira com um único país, os Estados Unidos, ela tem um problema seríssimo. O orçamento para aquela área da fronteira dos Estados Unidos é cerca do orçamento das Forças Armadas Brasileiras e os Estados Unidos não consegue resolver. Uma vez nos perguntaram, no mundo, quem tem condições de fronteira tão complexa como o Brasil? Nós chegamos à conclusão que 2 países no mundo têm essas características parecidas: Rússia e China. E qual é a diferença da Rússia e da China para o Brasil? É a rigidez do controle, é a capacidade de se ter um controle grande nas suas fronteiras, que nós aqui não temos. De maneira alguma eu quero desmerecer a Receita Federal pelo trabalho árduo que faz nas suas fronteiras. Mas isso aqui é uma foto de Brasileia, no Acre, em que as nossas fronteiras, é uma ponte que vai para a Bolívia e Peru, 2 dos maiores produtores de cocaína do mundo, onde, ao entrar a Bolívia, você é parado e revistado. Ao entrar ao Brasil, você tem uma placa dessa, que fala o seguinte: vá para a ponte de Epitaciolândia, porque aqui não tem ninguém não. E se você quiser ser revistado, seja revistado lá. E quem passa por essa ponte vai ser revistado na BR e um posto da PRF. E é assim em todo o Brasil, até na área de Roraima, que a gente tem a acolhida lá, se você for, as restrições das instituições brasileiras, nossos 17 mil quilômetros de fronteira, são assim. Outro ponto que eu gostaria de provocá-los é que os índices de segurança pública são muito decorrentes do tráfico de drogas. Isso aí não há dúvidas. O tráfico de drogas sai puxando a reboque todos os problemas de segurança pública. E o que acontece é que o tráfico de drogas, nós conversando ontem à noite no jantar, é business, é comércio. E o que significa isso? A demanda. Você tem o cliente e tem o produtor. O cliente quer
e o produtor tem para oferecer e vale a pena. E aí nós estávamos num evento lá na Europa, na União Europeia, e 1000 soluções para o problema do PCC com nangrenta e tudo mais, e vieram falar comigo no final. Eu virei e falei o seguinte: eu posso fazer o que for nas nossas fronteiras, certo, Vinícius? Que se na Europa continuarem pagando 30 mil euros por 1 quilo de cocaína, vai continuar valendo a pena o risco passar essa droga pelo Brasil. E assim nos Estados Unidos também. Então, é uma questão social muito grande. E eu morei aqui no Rio de Janeiro, né, porque eu estava fazendo higiene no Leme. É impressionante, ali tem o Chapéu Mangueira e Babilônia. Sabe o que acontecia quando soltavam os fogos na Babilônia? Ali na praia, na frente da praia, o pessoal levantava e batia palmas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui a um evento em Tabatinga, há 2 semanas, para falar dos problemas das drogas para a área ambiental, para a área indígena, para a área social. E eis que, de repente, um psiquiatra levantou: eu acho que deve liberar tudo, todas as drogas devem ser liberadas. Aí eu falei: o que eu estou fazendo aqui? O que realmente a sociedade quer? Esse é um problema sério que nós temos que discutir. Então, esses são problemas que a gente tem que ver. Mas o que o governo federal faz? É uma guerra real e imediata. Então, o governo federal, desde muito, tem programas destinados à questão das fronteiras. Mas, 2015, 2016, após auditorias realizadas pelo TCU, algumas conclusões foram obtidas e exigiu uma ação mais imediata do governo. O normal seria que tivéssemos uma política, que tivéssemos uma estratégia, chegasse a um plano. Mas, como a guerra é real e imediata, e hoje o Brasil, como mostra esse slide, ele é o maior exportador de cocaína do mundo sem produzir, e o segundo consumidor, exigia que uma ação mais imediata do governo federal. E nas fronteiras não se restringe só a questão das drogas, mas o que eu vi agora em Tabatinga é que as drogas, ela traz a reboque muitos outros tipos de crimes transfronteiriços. E aí o TCU, que não entende nada de segurança pública, mas entende bastante de gestão pública, fez uma auditoria no governo federal e chegou a algumas conclusões. Entre as conclusões que ele chegou, ele falou o seguinte: está faltando uma governança. Nós tínhamos o antigo PEF, não sei se os senhores lembram, que era o Plano Estratégico de Fronteira, que daí surgiram as operações Ágata. Nós tínhamos operações realizadas no Ministério da Justiça, tinha uma tal da Enafron, e cada um fazia o seu de maneira separada. Ele falou: não, está pegando, a governança exige que haja alguém por cima que possa fazer um mínimo de governança para tudo que é feito na área de fronteira. Isso é uma observação do TCU. O segundo foi o seguinte: que história é essa de fronteira terrestre? Eu estava conversando aqui com o Tássio, com o Vinícius não, mas com o Luciano, que são das áreas secas, e com vocês também, eu provoco isso. Meu amigo, só entra, nós somos exportadores de cocaína, cara, só entra porque tem a fronteira molhada. Então a gente tem que olhar também a questão das fronteiras molhadas. Não tem como você, por exemplo, bater em Foz do Iguaçu se você não fechar Paranaguá, se não fechar Santos. 35% da cocaína que chega na Europa vem dos portos brasileiros. O maior exportador de cocaína do mundo. Então, atentar para as fronteiras molhadas e também a aeroportuária também, os aeroportos também. E maior integração. Que história é essa de você fazer um programa, uma ação nas nossas fronteiras se a gente não fala com nossos países amigos? Não existe isso. Hoje a gente vive uma nova geopolítica, a geopolítica do crime. O crime não vê linha de fronteira. Na verdade, vê. Porque quando está no estado onde as leis são mais rígidas, ele acaba indo para outro estado onde as leis são mais brandas. Então, havia necessidade, sim, de se ter uma maior integração entre os estados. E daí surgiu o tal do PEPIF, Programa de Proteção Integrada de Fronteira. Isso existe já desde 2017. Sabe? E que tem a missão, não é inventar a roda, não tem que inventar a roda coisa nenhuma. Aqui é fortalecer a prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços. É buscar pegar o que já existe
e fortalecer através de um órgão maior que está na presidência da República. Essa é a missão do PEPIF. E hoje nós somos 18 órgãos, 8 ministérios, mais o MPF. É o maior programa do governo brasileiro que trata das fronteiras. Isso significa o seguinte: você tem um programa pensando nas fronteiras 365 dias no ano, o tempo inteiro. Existe um comitê executivo onde todo instante se pensa nas fronteiras. Esse decreto presidencial assinado que criou o PEPIF, ele simplesmente é o guarda-chuva legal e normativo para todos os senhores que atuam nas fronteiras hoje em dia. A Marinha faz muito disso. A Marinha está começando a trabalhar nas ágatas, nas fronteiras marítimas, diz assim, de acordo com o decreto presidencial que criou o PEPIF, aí ela coloca o programa dela. As ágatas singulares, conjuntas, todas que os senhores operam, têm o guarda-chuva legal do PEPIF. E aí chegamos nesse decreto, um ponto que era o seguinte: que história é essa de você criar um programa nas fronteiras de Brasília? Isso aí o professor Luciano gosta muito, ele faz um trabalho muito forte. Negativo, os estados têm que estar presentes. De que maneira os estados têm que estar presentes? Através de gabinetes de gestão integrada de fronteira locais. Então, todos os estados, inclusive os marítimos, nós estamos criando agora também, se provoca essa, como tem o comitê executivo do PEPIF, que se pensa o tempo inteiro em Brasília, lá nos estados se busca também o pensar fronteiras em todos os aspectos, para aí sim a produção de políticas públicas onde todos são ouvidos. O que a gente está ouvindo muito agora é falar da PEC da segurança, não é isso? A PEC da segurança, o que é que os estados estão alegando? Nós não conversamos para tratar do PEC da segurança. A gente tenta jogar essa discussão em todos os estados para evitar esse tipo de situação. E aí, isso aqui são os objetivos estratégicos do programa. O primeiro objetivo estratégico é óbvio, a integração, não adianta. Qual era o problema que o TCU observou? Galera, vocês não se falam, vocês têm que se falar, vocês têm que se integrar. E o primeiro objetivo foi integrar todo mundo. Não é fácil, vocês não têm noção. Quem já trabalhou no planejamento da Ágata aqui? O quarto andar do MD era fechado, era isolado. E a Ágata simplesmente é o seguinte: senhores, vamos planejar operações conjuntas em prol da questão de segurança pública. Isolava, não tinha integração. E hoje se tem uma integração que nunca antes foi vista. Hoje a Ágata é planejada com os órgãos de segurança no quarto andar do Ministério da Defesa. E os órgãos de segurança pública se falam muito mais. Isso exigiu que nós viajássemos bastante em todos os estados, buscando quebrar essas barreiras da integração. O segundo objetivo é buscar essa integração nos países estrangeiros. Em 2022, nós varremos todos os países, exceto os países do norte, buscando exatamente a falta dessa integração. E os resultados foram bastante interessantes, principalmente com o Paraguai. Além desse país, nós fomos aos Estados Unidos, lá no Comando Sul, no Jayara Fisof, lá em Key West. Quanto tempo? Terceiro objetivo é capacitação. O plano, o PEPIF, ele foi criado com vários objetivos estratégicos que se gerou vários planos. Um desses planos era exatamente dentro desse objetivo, é gerar capacitação. Um dos cursos que foram criados na Escola Superior de Defesa, lá em Brasília, que é esse curso de coordenação e planejamento interagência, COP, que existe hoje anualmente. Se junta lá em Brasília representantes de todos os órgãos que trabalham na área de repressão e prevenção de crimes transfronteiriços em Brasília, para se buscar o quê? Juntar a academia com o operacional e se buscar um linguajar comum. Atrás de quê? De se ter um protocolo com um linguajar comum de operações interagências. O final desse curso simplesmente até brincamos, não é um jogo de guerra, é um jogo de segurança, não é jogo de guerra, é jogo de segurança, onde se tem uma área que é simulado, claro, onde se tem Forças Armadas completas, MD, os órgãos de segurança pública estaduais, federais, em um exercício. Tá. E, por fim, não adianta você tentar buscar a questão de segurança se você não tem o desenvolvimento regional. Não tem jeito, sinto muito. Vou dar um exemplo do Lago Itaipu. Lago Itaipu, quem está aqui na área do Lago Itaipu? Tem alguém aqui? Só o professor aqui. O Lago Itaipu eram 300 embarcações que atravessavam todos os dias com tudo que é tipo de crime.
Hoje o lago está limpo. Mas qual foi o problema em Guaíra? Simplesmente a galera que ganhava dinheiro, os mulas que ganhavam dinheiro com a criminalidade, tiraram o meu ganha-pão, certo? Então você buscou um desenvolvimento. Como é que você buscou? Através do turismo. Voltou o turismo em Guaíra. Hoje o Lago Itaipu tem esporte e recreio, tem pesca, tem tudo mais. Então você tem que buscar o desenvolvimento. Isso é feito através do MIDR, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E aqui alguns resultados desse programa durante todo esses 6, 7 anos de programa. Sem dúvida, nós começamos com 8 órgãos. Hoje nós somos 18. E simplesmente é o mais abrangente programa de Estado para as fronteiras. Aquilo que eu falei, é o grande arcabouço legal e normativo de qualquer tipo de ação que é feita nas áreas de fronteira. A ação dos senhores nas áreas de fronteiras são baseadas podem ser utilizar o decreto como referência. O segundo, essa aqui eu acho linda, cara. Isso aí que é meu dedo claro nisso. Vocês veem que o símbolo da ágata agora tem aquele aspecto azulzinho ali, circundando? Isso aí foi o comandante Lemos Júnior, lá no Ministério da Defesa, que mudou esse logotipo porque colocou a fronteira marítima. A ágata hoje tem fronteira marítima, fronteira terrestre, marítima e aeroportuária. As operações conjuntas existem, mas o mais importante hoje tem a tal das operações singulares. Então a ágata permanentemente está em campo. E uma coisa da ágata, tá? Não adiantem achar que vocês por si só se bastam. Não tem isso. Não achem que nós, Forças Armadas, sem o apoio dos órgãos de segurança pública, a gente vai dar um jeito na ágata. Negativo. Vai ser apenas uma operação sem razão. Tem que se linkar aos órgãos de segurança pública. Eles que têm a inteligência nessa área de segurança pública. O terceiro ponto aqui, como a ágata também, o Ministério da Justiça ele começou a buscar operações integradas. Então ele criou um tal de programa Vigia, que se tornou Horus e hoje se chama Protetor. Nesse instante, tem cerca de 1.000 policiais em campo nas fronteiras. E nós estamos levando esse modelo do Ministério da Justiça para o mar. Já tem no Rio Grande do Norte e tem no Paraná. Em termos práticos, simplesmente já se deu um déficit na criminalidade de mais de 10 bilhões de reais em 3, 4 anos de programa Protetor. Eu tenho vários exemplos, a gente não tem tempo. Se a gente pudesse parar, de vários estados. O professor Tomás, que é lá de Dourados, sabe o trabalho hercúleo que é feito com o DOF. O DOF só existe porque tem o programa Protetor, que faz com que o militar fique em campo, o policial fique em campo. Isso aqui representa a operação Ágata lá no CMO. O general Davi, aqui a integração já é um patrimônio. Olha a foto. A foto por si só fala da importância da integração, isso decorrente do programa. Esse aqui, dentro da atividade com os países estrangeiros. CMO, Paraguai. Buscando integração, fomos no Paraguai. Aí falou o seguinte, o Brasil, vamos operar conjuntamente, vamos fazer uma operação conjunta? Não, operação conjunta não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma espelhada. O que é a espelhada? Vocês batem no Brasil, na ágata conjunta, e eu bato aqui no Paraguai. Precisou da articulação através do GSI, com todos os órgãos federais brasileiros, e nós fomos ao Paraguai através do MRE, simplesmente nessa operação espelhada, em uma operação 500 toneladas, não estou falando de 5 toneladas, 500 toneladas de droga foram pegos no Paraguai. Na segunda operação, mais 500. Em 2 operações, 1.000 toneladas de drogas foram presas no Paraguai. Basicamente, usando a lógica, galera, o que adianta eu bater aqui, se aqui assim, vai parar e vocês não batem? Eles vão aguardar eu acabar aqui e vão entrar. Então, vamos fazer o conjunto? 1.000 toneladas em 2 operações. O embaixador do Paraguai foi ao Brasil falar com o ministro para que continuasse. E hoje a Bolívia quer, o Uruguai quer, a Colômbia quer, já é do MD, sempre que buscar as operações conjuntas e também as operações singulares, uma operação espelho com um país lindeiro. Quanto tempo? Tá. Aqui é o exemplo da operação espelhada. Esse aqui é o curso que eu falei para os senhores. Já temos países estrangeiros fazendo esse curso lá em Brasília.
Os gabinetes de gestão integrada de fronteira, nós já colocamos nos 11 estados lindeiros e estamos buscando os gabinetes de gestão integrada litorânea. A cidade de Paranaguá, ela melhorou muito os índices a partir do momento que colocou. Paranaguá tem um problema aqui, fronteira marítima, o outro dia Paranaguá, certo? Então, criou-se esse gabinete, os resultados são maravilhosos, os índices de criminalidade reduziram bastante. Aqui alguns fóruns que nós produzimos. Acordo de cooperação técnica com vocês, acordo de cooperação técnica com a ESD, nós estamos fechando acordo de cooperação técnica com a MDR, não adianta a gente se afastar da academia, a gente tem que estar junto. Vamos fazer um com... Coloca aí na deliberação desse evento aqui, um com King's College. E, por fim, aquela história da política. Nós começamos com um programa porque a guerra é real, está acontecendo nesse instante. Nesse momento aqui tem a galera lá em campo batendo na criminalidade dos crimes transfronteiriços. Mas o TCU exigia da gente uma política. Essa política ela tem um tempo de maturação, de criação e tudo mais. E nós criamos essa política agora, final de maio. Obrigado e fico à disposição dos senhores